Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui no canal. Hoje estaremos começando os estudos sobre a carta do Papa Francisco chamada Laudato Si, que fala sobre o nosso cuidado com a casa comum, a Mãe Terra. Esse é um grupo de estudos. Oi, Má, a Má já está entrando, que eu já venho realizando faz muito tempo. Antes, sem a plataforma do Instagram, eram sempre grupos fechados, sempre lendo livros da espiritualidade diferentes. Boa noite, Mônica, bem-vinda. Muito bom a presença de vocês por aqui. E o objetivo desses estudos é criar um aprofundamento, uma discussão e ter tempo para essa leitura em comum, em conjunto. Olá, Lucy, boa noite, bem-vinda. Então é um prazer enorme poder estar começando esses estudos agora online, de forma aberta aqui pelo Instagram, em forma de lives. Esse é um encontro semanal, então em cada domingo a gente vai ler um pouquinho da carta do Papa, para ter espaço para discussão. Eu quero que vocês usem os comentários dessa plataforma aberta por aqui. Se alguém sentir que quer aparecer aqui na telinha comigo, colocar a pergunta, trazer um comentário para a gente ter alguma discussão também entre a leitura, fiquem à vontade para levantar a mão, para pedir para eu colocar vocês aqui na tela. Vai ser um prazer poder fazer isso e a gente pode ir trocando. Então, boa noite, Pan. Boa noite, Dani. Que lindo o pessoal entrando, que prazer, que coisa boa ver todos vocês aqui. E a segunda metade dos estudos, ou seja, a última meia hora dessa uma hora que a gente vai ter juntos. Oi, Marcos, boa noite, amado, bem-vindo. A última meia hora a gente vai fazer uma meditação guiada que vai tratar do tema que a gente abordou hoje. Então, a gente vai sentir até onde vai ocorrer a leitura, o que vai aparecer na discussão, e essa meditação do final dos estudos é sempre colocada com o intuito de ajudar cada um a integrar o que foi trabalhado, o que foi construído durante a discussão dentro de si, né? Porque os textos, até uma meditação, sempre fala de maneira diferente. Comigo, com cada um de vocês, cada pessoa vai ter uma interpretação, um aprendizado diferente dependendo do seu próprio contexto de vida. Eu vou tentar colocar o link para o download do material aqui para vocês, para ver se vocês conseguem acessá-lo, mas eu acho que eu só vou conseguir colocar depois que a live terminar. Mas o texto do Papa Francisco, para quem quiser, ele tem, é um PDF aberto que vocês acham online. Eu fiz o download dele e depois dessa primeira sessão, depois desse primeiro encontro, eu vou colocar ele então no link da live que vai aparecer lá no canal, para quem quiser poder fazer o download, para depois nas próximas semanas poder acompanhar o texto junto comigo na leitura. Tá legal, gente? Não sei se alguém tem pergunta, dúvida, comentário. Eu vou sempre estar olhando aqui nos comentários para ver a interação do grupo de vocês, para estar respondendo ou comentando. E eu vou seguindo aqui do meu lado o texto, hoje sozinha, mas a partir da semana que vem todo mundo já vai ter o texto em mãos. Então é realmente muito especial. Eu fiquei muito emocionada quando eu li um pouco sobre a carta. Eu também não acompanhei a leitura toda ainda, é uma leitura inédita para mim também. Eu li vários resumos, vários estudos sobre a carta, e é uma carta que trata de muito amor, amor pela terra, amor pela humanidade, amor por todos os seres que vivem aqui, e que discute, que traz um pouco do como deveríamos viver daqui em diante, em harmonia. Então, eu convido vocês para acompanhar a leitura comigo, e eu gostaria, como sempre no começo dos estudos, de trazer uma oração, de trazer uma invocação, uma intuição, um pedido. Quem quiser fechar os olhos pode fechar, se quiserem deixar abertos, deixem, mas é um momento para a gente internalizar esse momento de silêncio, de reverberação interna. Então eu convido vocês
para fecharem os olhos, podem trazer as mãos ao coração, podem se abraçar, podem deixar as mãos em aberto, como for de costume de vocês, para a gente chamar agora aqui juntos essa orientação, essa invocação para guiar os nossos estudos comigo. Eu invoco o anjo guardião que permeia o meu ser, para que me guie de dia, me guie de noite. Proteja-me também de mim mesma e de todas as forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina, de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos também aqui pela luz, orientação, proteção e capacitação para conduzir esses estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente e que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Eu estou vendo que tem mais alguém entrando. É a MR Nascimento. Não estou vendo um nome, mas seja muito bem-vinda, amada. Vamos começar então a leitura. Como eu disse, eu estou de olho aqui nos comentários e quem sentir de querer falar ou comentar através da telinha, é só chamar, é só pedir para entrar na live, que aí a gente compartilha esse espaço. A carta começa falando: Laudato si, mi Signore, louvado sejas, meu Senhor. Cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora, a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora, a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Então, aqui ele falando da abundância que sempre existiu aqui no nosso planeta. E só um detalhe, gente, esses estudos eles não têm um teor católico por si. Tá? Os estudos sempre foram feitos trazendo textos de diversas espiritualidades. E o objetivo aqui é olhar com o coração aberto, com o olhar humano aberto, para receber as sabedorias agora deste texto, que acontece de ser um texto católico, mas ele poderia tão mesmo ser budista, hinduísta, indígena, que toda sabedoria possa encontrar um lugar aqui, porque, como o texto diz, e vai falar muito ainda para frente, a gente vive dentro de uma casa só, e que a gente possa cuidar dessa casa com muito carinho. Ele continua: esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. Seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Ou seja, ele está já aqui nesse capítulo colocando a terra, a natureza, como o próprio ser humano, como um ser igual, que merece ser olhado para a saúde dela, para o cuidado dela, para o bem-estar dela, como se fosse um ser humano, como se fosse um ser vivo. Então é esse conceito que o Papa traz logo no começo da carta. E a questão também
de que somos um sistema só, de que não estamos sozinhos. Ou seja, quando ele fala, o nosso corpo é constituído pelo planeta, o ar nos permite respirar, a água vivifica a gente, nos restaura, é esse sistema todo ao qual a gente está interligado. Ou seja, se através da nossa doença fizermos o planeta doente, adoeceremos ainda mais. Vamos continuando. Ele abre: nada deste mundo nos é indiferente. Uma frase, né, que a gente pode realmente aplicar de novo para seres vivos, para os seres humanos, para o reino animal, vegetal, até mesmo o mineral, quando a gente considera a Mãe Terra um ser por si. Ou seja, estamos todos interconectados, aquilo que atinge meu irmão, aquilo que atinge a minha irmã, aquilo que atinge um outro ser, também repercute em mim. Ele continua: mais de 50 anos atrás, quando o mundo estava oscilando sobre o fio de uma crise nuclear, o Santo Papa João XXIII escreveu uma encíclica na qual não se limitava a rejeitar a guerra, mas quis transmitir uma proposta de paz. A encíclica são sempre essas cartas que um Papa escreve para o mundo, para a sociedade. Dirigiu a sua mensagem Pacem in Terris a todo o mundo católico, mas acrescentava: e a todas as pessoas de boa vontade. Agora, à vista da deterioração global do ambiente, quero dirigir-me a cada pessoa que habita neste planeta. Na minha exortação, Evangelii Gaudium, escrevi aos membros da Igreja, a fim de os mobilizar para um processo de reforma missionária ainda pendente. Nesta encíclica, neste texto aqui, pretendo especialmente entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum, ou seja, a Mãe Terra. 8 anos depois da Pacem in Terris, em 1971, o beato Papa Paulo VI referiu-se à problemática ecológica, apresentando-a como uma crise que é consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano, por motivo de uma exploração inconsiderada da natureza. O ser humano começa a correr o risco de a destruir e de vir a ser também ele vítima dessa degradação. E dirigindo-se ao FAO, falou da possibilidade de uma catástrofe ecológica sob o efeito da explosão da civilização industrial, sublinhando a necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento. Ou seja, gente, o Papa aqui nesse trecho está introduzindo a questão da ganância. Olá, tia Sil, bem-vinda, que bom te ter aqui com a gente. Ele está introduzindo aqui a questão da ganância do ser humano, que não vê um limite para as questões de produtividade, daquilo que a gente chama de desenvolvimento. Também existem muitos críticos, muitos cientistas, estudiosos, que hoje já conseguem trazer uma visão muito nítida de que esse conceito de desenvolvimento contínuo, que ele não é possível. Ele é uma criação humana, uma criação capitalista, mas que é inconsistente com um sistema finito, que é a nossa Terra. A Terra, ela é abundante, ela tem realmente recursos para sustentar a ela mesma e a todos os seres que nela vivem, mas desde que a finitude do seu sistema, do seu fluxo, seja respeitada. Ou seja, precisamos conhecer cada vez mais os limites da nossa mãe, o limite da nossa terra, da nossa natureza. Isso também é parte de um conhecer interno dos nossos próprios limites, do nosso limite como ser humano. E isso entra nessa questão: qual é o limite da nossa ganância, qual é o limite do nosso querer e o que move essas coisas no nosso interior. Então fica aí já de pergunta para cada um, e se alguém tiver um comentário ou alguma outra questão sobre essa fala dele, fiquem à vontade para colocar aqui no chat, gente. O que é gostoso é gerar essa discussão, é ouvir as diferentes interpretações, o ouvido de cada um.
Então, por favor, eu estou aqui ligadinha nos comentários e é só escrever. Continuando. Então ele fala da mudança radical no comportamento da humanidade. Porque os progressos científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem. Aqui, esse ponto onde ele fala do progresso social e moral, ele começa a trazer a questão da igualdade entre os seres, da igualdade entre os humanos, mas também as outras formas de vida. Mas se a gente tirar apenas um minuto para refletir de que forma o sistema de hoje funciona, com quais valores ele está funcionando, colocando essa engrenagem para rodar, fica muito claro ver as disparidades e as diferenças que surgem através desse modelo que hoje é existente e dominante no mundo, que é o sistema capitalista, que acaba por gerar disparidades e cada vez mais diferenças, um afastamento e a criação de classes, ou seja, é um sistema que cria divisões por conta da mesma ganância, do mesmo descuidado do qual ele falou anteriormente. A gente vai ver a acumulação de bens de um lado e cada vez mais a falta de bens, a pobreza e a doença alastrando todo o restante, que infelizmente hoje ainda é a maior parte da população do nosso planeta. Mas a gente não está condenado a viver assim, a gente não está condenado a sistema nenhum. Os sistemas eles se recriam através do próprio se recriar do homem, através do próprio se recriar do ser humano. Então, mais uma vez, eu convido vocês aqui durante a leitura do texto para trazer essa autorreflexão e começar realmente a imaginar, abrir o coração, trazer aquela esperança de um novo mundo, um mundo melhor de volta, dessa nova era que os espiritualistas tanto falam, para que a gente comece dia a dia, passo a passo, num trabalho de formiguinha, a criar esse novo mundo. E eu tenho certeza que a leitura dessa carta, que a leitura do texto que o Papa trouxe, vai trazer muito, vai trabalhar muitos aspectos dessa inspiração, daquilo que é possível se a gente quiser ver, se a gente quiser mudar. E é um trabalho conjunto e nós somos muitos, então muitas mãos chegam a lugares muito distantes. Então vamos lá, vamos continuando. São João Paulo II debruçou-se com interesse sempre maior sobre esse tema. Na sua primeira encíclica, advertiu que o ser humano parece não dar-se conta de outros significados do seu ambiente natural, para além daqueles que servem somente para os fins de um uso ou consumo imediatos. Mais tarde, convidou a uma conversão ecológica global. Entretanto, fazia notar o pouco empenho que se põe em salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana. A destruição do ambiente humano é um fato muito grave porque, por um lado, Deus confiou o mundo ao ser humano e, por outro, a própria vida humana é um dom que deve ser protegido de várias formas de degradação. Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem as sociedades. Bom, aqui ele começa a trazer a questão, de novo, dessa disparidade, da aglomeração do poder em poucas mãos. Oi, Tônia, que prazer te ter aqui, amada. Boa noite, bem-vinda. A gente já está aqui no texto, mas segue com a gente. Então, quando ele fala das estruturas consolidadas de poder, ele fala sobre o domínio que a humanidade, na maior parte da sua história, na grande parte da sua história, sentiu que era necessário fazer um com os outros. Então não era suficiente conviver, mas era necessário, de outras gerações até aqui, se via como necessário dominar para se ter uma condição de vida melhor. Então,
a reflexão que ele começa a trazer nesse ponto é: será que precisamos realmente de estruturas de poder ou precisamos de estruturas que realmente gerem um bem-estar, um bem-viver em patamar de igualdade e harmonia entre todos os seres, em que a prioridade não seja gerar acúmulo, gerar poder, gerar domínio, mas sim gerar uma condição de vida abundante para todos os seres, um bem-estar de vida para todos os seres. A Marcela está falando. Essa citação me lembrou muito Bem Viver Ameríndio. Ele generaliza como seres humanos, o Papa, né? Mas sabemos de outras possibilidades. Exatamente, o Bem Viver Ameríndio, que é parte da cultura de muitas tribos indígenas aqui na América do Sul, fala exatamente desse bem viver, desse bem-estar, dessa abundância entre os seres humanos, fora de um sistema de competição, fora de um sistema de dominação, um sistema que prioriza o bem-estar e funciona para o bem-estar de todos os seres, e todos os seres é de novo, não só o ser humano, mas os animais e a própria natureza são considerados como seres, né, como sujeito e não como objeto. O que ele falou mais lá atrás sobre o uso da natureza é algo que acontece pelo ser humano trazer essa visão de objeto da natureza, ou seja, tudo que a gente faz como objeto, tudo que a gente torna como objeto na nossa psique, nas nossas emoções, no nosso jeito de viver, de manejar as coisas, tudo que é objeto a gente usa. E tudo que é sujeito a gente se relaciona. Então é isso que o Papa já começou aqui na carta a pedir, para a gente deixar de usar para se relacionar com. E para revisitar também essa questão dentro dos modelos de produção ou de consumo, ou seja, não devemos usar as coisas, não devemos usar as pessoas, mas devemos nos relacionar com as coisas, nos relacionar com as pessoas, para chegar nesse progresso humano, autêntico, evolutivo do qual ele fala. Bom, vamos lá, vamos continuando. O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana, mas deve prestar atenção também ao mundo natural, aí ele falando do que é o bem viver, e ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos, num sistema ordenado. São parágrafos curtos, né, gente? São frases curtas, mas elas já contêm, assim, uma imensidão de sabedoria e questões que a gente pode estar trazendo aqui. Então, quando ele fala que ter em conta a natureza de cada ser, ele está falando da individualidade de cada um. Ele está, na verdade, trazendo um conceito que vai contrário à totalidade das coisas no sentido de centralização do poder. Então a questão da centralização do poder, ela é contrária à natureza individual de cada um, né? Todo movimento que tenta, digamos assim, passar a régua, tirar a média e fazer de todos iguais, ele está destruindo, ele está desconsiderando, ele está desrespeitando a natureza de cada ser. Então, cada ser, cada grupo, cada etnia, cada ser vivo, até de cada um dos reinos, tem a sua parcela, a sua contribuição para a nossa sociedade múltipla e diversa da maneira que ela é. Então, a arte consiste aqui em enxergar a potencialidade de cada um e não querer que todos funcionem da mesma maneira. Então, e aí é interessante porque ele traz as palavras, né, através de ligações mútuas entre todos, ou seja, criando relações para que possamos usufruir dos bens que cada um traz, num sistema ordenado, mas ordenado não é totalizante, ordenado não é centralizante, ordenado quer dizer em harmonia de convivência, em ordem com a natureza e não em disfunção com a natureza como acontece hoje. Então é nesse sentido que ele traz a palavra sistema ordenado. Não vamos confundir com centralizado ou totalitário, porque são conceitos totalmente diferentes, então é importante chamar a atenção
para esse termo aqui. E ele termina um parágrafo assim: assim, a capacidade do ser humano de transformar a realidade deve desenvolver-se com base na doação originária das coisas por parte de Deus. Bom, aqui ele está falando que tudo está a serviço de todos, mas isso também significa que todos estão a serviço de tudo. Tem também uma cultura indígena, eu digo uma cultura indígena porque cultura indígena não é uma coisa só, gente, né? Cultura indígena é uma coisa diversa, diversificada. Existem muitas etnias indígenas e sim, elas têm diferenças entre si. Mas existem algumas das culturas indígenas que dizem que foi a própria Mãe Terra que nos chamou para habitá-la neste momento, nessa forma de matéria, trazendo aquilo que seria maior, que seria o espírito ou a alma, para estar se materializando aqui, para fazer, através da nossa matéria, do nosso corpo, das nossas mãos, o intento da Terra de se desenvolver em abundância e crescimento. Ou seja, como se a Terra estivesse chamando a seus filhos para nascerem aqui, para servi-la, para aumentar o bem-estar nesse globo que é a nossa mãe Terra. Então eu acho, para mim, pessoalmente, né, uma reflexão muito bacana de se fazer, de se perguntar, que é: se a Mãe Terra me chamou aqui por um propósito, que propósito seria esse? Qual que é o bem-estar que eu, com as minhas mãos, com a minha mente, com as minhas emoções, posso devolver, posso criar aqui na Terra, se eu fui chamado para estar aqui, para fazer parte e para contribuir desse sistema? Porque é como o Papa falou lá em cima, a gente nasce da terra e da água provindas da Mãe Terra. A gente não nasceu de qualquer lugar. O nosso corpo, a nossa matéria física provém dessa mãe. Então que saibamos nos reconectar com ela para entender qual que é o nosso objetivo aqui. Para que foi que a mãe nos chamou? Né? Para contribuir como? De que forma? Vamos prosseguir então. O meu predecessor, Bento XVI, renovou o convite a eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito ao meio ambiente. De novo, aqui falando dos limites da Mãe Terra, dos limites daquilo que a natureza pode prover de forma sustentável para a gente. Lembrou que o mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos, porque o livro da natureza é uno e indivisível, incluindo, entre outras coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais. Olá, Débora, boa noite, amada. Então aqui o que ele vem dizendo, o que ele traz é que a gente não pode perder o foco, a gente não pode considerar o progresso, o desenvolvimento apenas o foco financeiro. Desenvolvimento vai acontecer, o gerar a abundância para a humanidade, para todos os seres na Terra, vai acontecer quando a gente incluir todas as coisas, como ele citou aqui, né? O ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais, é tudo isso que gera real abundância para o ser humano, para os outros seres vivos e para o nosso planeta. E ele continua: é que a degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana. Ou seja, ele está fazendo um pedido para revermos os nossos próprios valores, para revermos os valores com os quais a gente vive e que estão em dissonância com a harmonia da própria Terra, com a harmonia da natureza. O Papa Bento XVI propôs-nos reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento irresponsável. O próprio ambiente social tem suas chagas. E aí já fica a pergunta para cada um aqui, né? Quais são hoje as chagas
pelo nosso comportamento social, por aquilo que a gente cria dentro das cidades, ou até mesmo na nossa relação entre cidade e campo? Será que a gente se enxerga? Será que o ser humano está se enxergando? E será que isso não é parte da cegueira, né, da causa de não enxergarmos também a Mãe Terra, a natureza? Então que a gente possa começar se enxergando, enxergando aos nossos irmãos, enxergando as nossas irmãs, incluindo aqui também os outros seres e a própria Terra como sujeito, como a gente falou. Ele continua: mais fundamentalmente, todas elas se ficam a dever ao mesmo mal, isto é, a ideia de que não existem verdades indiscutíveis a guiar a nossa vida, pelo que a liberdade humana não tem limites. E é essa liberdade humana sem limites, que foca no ego, apenas na autossatisfação, que destrói o próximo, que destrói a terra. Então que possamos sim, sempre usufruir da liberdade, mas considerando o próximo e a próxima. O homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas é também natureza, como a gente falou agora há pouco. Vemos, nós somos criados através da terra e da água dessa mãe tão generosa que é a terra. Com paterna solicitude, convidou-nos a reconhecer que a criação resulta comprometida, onde nós mesmos somos a última instância, onde o conjunto é simplesmente nossa propriedade e onde o consumimos somente para nós mesmos, ou seja, falando de novo aqui da ganância que destrói o mundo, do egoísmo que destrói o mundo e do foco sem limites nessa própria liberdade, no próprio querer, que desconsidera, que não é empático com todo o resto. E o desperdício da criação começa onde já não reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemo-nos unicamente a nós mesmos. Ou seja, ele está relembrando que o ser humano não é o maior ser do mundo, que o ser humano não é o ser mais importante, a vida mais importante aqui na Terra, mas que somos todos iguais, que todas as vidas, todas as formas de vidas são importantes para que essa engrenagem que é a Terra continue girando de forma harmoniosa. E a gente só vai conseguir chegar nesse lugar se dentro de nós realmente acreditarmos e vivenciarmos a vida de forma igual com todos os outros seres. Se olharmos olho no olho para um outro ser humano, para um animal, para o vegetal, para o mineral, para todos os reinos, e se considerarmos, aqui ele diz, né, que na verdade existem seres acima de nós. Então a gente pode considerar também os coletivos, ou a Mãe Terra como grande coletivo, ou o próprio cosmos, o sistema solar, como algo, como uma instância maior do que nós mesmos. Isso talvez facilite encontrarmos um lugar dentro dessa roda, dentro dessa engrenagem. Qual é o nosso lugar de harmonia dentro desse espaço? Então acho que é uma reflexão que é muito bacana de se fazer, como eu já convidei vocês a fazerem lá em cima. Tem uma passagem de um outro livro que a gente estudou lá atrás, o pessoal do grupo, que falava o seguinte: imagina só, se o Sol, como ser, como astro que ele é, tomasse a liberdade simplesmente por conta do seu ego e decidisse que um dia ele não ia mais iluminar nada, que ele fosse se apagar. Ou seja, com isso ele levaria a vida de muitos outros seres, de um sistema inteiro, por conta dessa certa ganância dele. A gente pode trazer isso para um exemplo menor, aqui na nossa terra mesmo. Eu acho assim, observar a natureza nos ensina muitas coisas. Então também tem uma passagem que fala: observa a árvore, se ela sai andando por aí. Não, ela é parte da floresta. Se o rio para de correr, não, o rio não para de correr, a não ser que o ser humano crie uma barragem e impeça o fluxo desse rio. O rio vai estar sempre correndo, ele vai ir de encontro com o mar, ele vai levar a vida, ele vai levar o fluxo
aos animais que dele também se sustentam, né? Porque rio parado é água parada e água parada não serve de habitat para muitos seres. E o ser humano, é claro, a gente tem um outro nível de consciência, uma outra forma de consciência. Eu acho bacana a gente não pensar em melhor ou pior, ou mais e menos, mas é apenas uma outra forma de consciência do que esses outros seres. E a gente pode repensar esse nosso conceito de liberdade, o quanto de egoísmo existe dentro dela. Então, assim, o quão importante é realmente o nosso querer em frente ao conjunto, em frente ao coletivo. Bom, pessoal, a gente já chegou aqui à metade, né, do nosso horário, dos nossos estudos. Então a ideia é essa, é a gente toda semana fazer uma leitura conjunta do texto, parte a parte, comentando, sem pressa, para realmente se aprofundar, trazendo espaço para o debate, trazendo espaço para os comentários, para essas perguntas que eu vou fazendo ao longo do texto. E assim, uma leitura vai demorar o quanto ela precisar demorar. O intuito aqui não é acabar o livro, mas sim entender, se aprofundar e aprender e conhecer através do livro, da leitura e daquilo que o Papa trouxe para a gente na forma dessa carta que fala sobre o cuidado com a casa comum. Como eu disse no começo, para o pessoal que não tinha chegado ainda no canal, esse não é um estudo católico. Aqui no canal a gente sempre traz textos de religiões diferentes, de religiões distintas. O intuito é a troca, é o crescimento moral de cada um. E quanto mais vertentes tivermos, quanto mais pontos de vista tivermos, melhor. Mais poderemos usufruir desse estudo, dessas discussões, dos comentários de vocês e daquilo que eu posso trazer também como leitora, como mentora nesse lugar aqui. E agora, a última parte da nossa sessão, eu quero muito convidar vocês para uma meditação guiada, que a gente vai fazer nessa última meia hora. Hoje é um pouquinho mais por conta das introduções, de falar de como que vai decorrer os estudos. Então, vocês fiquem à vontade agora para desfocar do celular, continuem com seus fones de ouvido. Eu vou pedir para vocês tomarem uma posição confortável para essa meditação guiada. Pode ser uma posição sentada, assim como eu estou. Vocês, para quem for muito desconfortável, não conseguir ficar muito tempo sentado para meditar, podem se deitar, não é problema nenhum. A gratidão é minha, Dani, pela presença de vocês. E vou convidar vocês a fecharem os olhos. Eu talvez não todo o tempo esteja de olhos fechados para ficar de olho no tempo, já que a gente tem só uma hora só. E convido vocês a ficarem aqui comigo para a gente internalizar agora o que foi discutido dentro dessa meditação. Tá legal, gente? Então vamos lá. A gratidão é minha. Boa noite para aqueles que já tiverem que sair do canal. E para aqueles que ficarem, vamos então iniciar a meditação de hoje. Vou pedir para vocês, como eu disse, tomarem uma posição sentada ou deitada. Importante é manter a coluna ereta. Durante toda a meditação, escolham então uma posição que seja confortável para vocês. Comecem a tranquilizar a respiração de vocês de forma natural. Vocês podem deixar as mãos ao lado do corpo, em cima das coxas ou em cima do colo, dessa forma, com as mãos viradas para cima ou para baixo. O importante é vocês estarem confortáveis. E comecem a levar o foco de vocês lá para dentro, para o espaço interior de vocês. Lembrem de relaxar os ombros, relaxar cada músculo da face.
Relaxar o queixo, a boca, as bochechas, o nariz, os olhos, as sobrancelhas, a testa, todo o couro cabeludo. Relaxe todo o seu rosto. Foque na sua inspiração e na expiração, no ir e vir do ar. Levando a atenção para o seu centro, para o seu ser. A cada vez que você inspirar o ar, leve ele para a sua barriga. Encha a barriga de ar. E ao expirar, esvazie a barriga de ar. Inspire enchendo a barriga. Expire esvaziando a barriga. Mantendo o foco apenas na sua respiração. Adentrando mais e mais a cada respiração o seu centro, o seu ser. Tente sentir a vibração do seu corpo, o seu estado físico aqui e agora. Sem julgamento, apenas sentindo como está o seu corpo físico aqui e agora. Tente perceber também o estado das suas emoções, aqui e agora. Apenas sinta, observe, não julgue se são boas ou más. Apenas sinta. Procure estar consciente do que sente neste momento. Tome consciência também dos seus pensamentos aqui e agora. Deixe eles entrarem, mas também deixe eles saírem. Chegando e indo. Na meditação não temos que proibir nada. A diferença é o foco. Quando um pensamento chega, a gente o recebe, torna-se consciente do que ele é, para deixá-lo ir logo em seguida. Pois o nosso foco está no momento presente, no aqui e agora, e não no pensamento, não nas emoções, mas na nossa presença.
Se os pensamentos e as emoções vierem, reconheça-os e deixem-os ir. Agora, vocês vão começar a respirar ciclicamente comigo, inspirando o ar por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3. Inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3. Expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3. Cada um continuando agora essa respiração cíclica no seu ritmo em 3, 3, 3 e 3. A cada ciclo, você adentra mais e mais o seu ser. Você se aprofunda mais e mais no seu eu. Continue respirando em 3, 3, 3 e 3. O mais leve e suave que puder. Aumente a contagem agora para 6, 6, 6 e 6. A cada ciclo de respiração, você adentra mais e mais o seu eu. Você se conecta mais e mais com o centro do seu ser. Continue respirando em 6, 6, 6 e 6.
Ao terminar o próximo ciclo, você retorna à respiração normal. E você se visualiza. Visualiza você mesmo à sua frente. Você se vê num lugar de abundância, de riqueza, onde tudo que existe ali é generoso. Observe onde é que você está. O que existe dentro desse ambiente de abundância. Existem nele outras pessoas, outros seres, ou você está só? Observe se existem relações nessa sua imagem, neste lugar de abundância, de riqueza, de generosidade. Como você se relaciona consigo mesmo neste lugar? Como você se sente neste lugar? O que você pensa nesse lugar? Como você age nesse lugar? Qual é a sua vontade, o seu desejo maior nesse lugar de abundância e riqueza? Como você se relaciona com as pessoas que talvez estejam neste lugar contigo? Que tipo de relação vocês têm? Como é que elas se sentem neste lugar de abundância e riqueza? Elas partilham e usufruem dessa generosidade, assim como você? Ou elas têm maneiras diferentes de lidar com tudo isso? Observe agora a sua relação com os animais que talvez estejam presentes nesse lugar no qual você se viu, abundante e rico. Qual é a relação entre vocês? Existe conexão? Existe respeito? Existe amor?
entre vocês. Sinta agora a sua relação com o reino vegetal e mineral que se encontram nesse lugar de abundância e riqueza. Existe conexão, respeito e amor entre vocês. E sinta agora a sua relação com o próprio lugar da abundância e da riqueza. Em que relação vocês se encontram? Em harmonia ou desarmonia? Observe sem julgar. Apenas observe. Enxergue o que está dentro de você. E pergunte-se agora se existe algo que você gostaria de recriar nesse espaço de abundância e riqueza. Se existe algo que você gostaria de ressignificar para você e todos os outros seres, depois das suas observações, depois daquilo que você viu. Para gerar felicidade, contentamento, bem-estar para todos. Para que os méritos de cada um possam ser usufruto de cada outro. Para que o amor de um reverbere em tudo aquilo que é bem, bom e belo para o outro. Lentamente, vá voltando ao aqui e agora, vá voltando através da minha voz. E quando estiver pronto, lentamente, abra os olhos para terminar mais esta meditação. Eu agradeço a presença de todos vocês. É uma prática durante os estudos e o grupo que a gente comente, que a gente troque as experiências meditativas. Não é possível aqui no canal. Aqueles que quiserem podem deixar mensagens, comentários de como foi, do que gostaram, do que viram, sentiram, para a gente ler, para a gente trocar. Mas é um exercício que vocês podem fazer por si mesmos, agora após a meditação, para se tornarem um pouco mais conscientes daquilo que vocês viram, sentiram, experienciaram, porque apesar de não ser o nosso dia a dia, a nossa mente, o nosso espírito, ele registra a meditação como se ela fosse uma experiência, ela é uma experiência real. Então façam um momento de deixar reverberar, de relembrar, de comentar, ou às vezes escrever o que vocês sentiram. A gratidão é toda minha, Marcos. É um prazer, é uma dádiva poder estar aqui compartilhando com cada um de vocês. A nossa hora já vai estar dando, o canal vai se fechar e que a gente possa se ver semana que vem, no domingo, às 9 horas, para a continuação dos estudos e da meditação. Um grande beijo, um grande abraço em todos e uma linda noite. Que ela seja relaxante, tranquila e inspiradora.